Acho que tá indo. Começou já. Começou. Vamos começar então? Já Let's é go. 6h05. E queria que vocês me falassem o que vocês acham de estequiometria, se vocês já conhecem um pouco. Vão mandando aí no chat, vão falando no Vão Meet. mandando no chat, falando com a gente. Fiquem à vontade, gente. Pode ficar à vontade. Se vocês acham que é difícil, não sabe nada de química, Nick. Ó, nunca ouvi falar. Ó, um spoiler. Tem muita gente que Opa, escuta o que é fui química, né? Falar clicar no é só. chat. Cliquei errado. E agora, como que eu volto para minha apresentação? Tá na sua Sair da apresentação. apresentação. Sair? Não, tá na apresentação, tá certo. Tá. Ah, eu saí do. Mas eu saí da gravação do Igor. Pera só um minutinho. Tá gravando É que ainda, eu não sei. relaxa. Tá gravando? Tá? Desculpa, gente. Ó, ouvi falar, mas acho que não aprendi. Então, a estequiometria é o que falam de química regra de 3. E tá aí o porquê, entendeu? Aí a Gabi vai explicar muito mais sobre isso. Ó, com mol, acertou muito, G, muito. Uhum. Para a gente estudar bem estequiometria, a gente vai explicar para vocês determinados conceitos que vocês precisam saber para conseguir resolver os exercícios de estequiometria de fato. Depois que vocês. Opa, minha câmera é desligada. Depois que vocês entenderem esses conceitos, aí vocês vão usar as regras de 3 que a Ju falou. Então, vou começar aqui. E aqui eu trouxe para vocês os tópicos que a gente vai ver hoje. Tá todo mundo me ouvindo certinho? Tá certo. Tá, joia. Aqui é a tabela que a gente vai usar. Então, a gente vai começar falando sobre unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica, ela corresponde a 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono. Vocês lembram o que é isótopo? Na última aula, acho que a gente falou de isótopo. Ah, professora Gabi, eu lembro que ISO é igual mesmo. É isótopos, nossa, tem uma letrinha ali que pode ajudar a gente nessa letra Sim. igual. Ó, Isso. Número de prótons arrasou. certinho. E aí, então, o que tá falando aqui? O carbono, ele tem vários isótopos, né? E aí, para ter uma referência do que é estequiometria, do que é unidade de massa atômica, eles pegaram esse carbono como exemplo, como parâmetro. Então, o carbono, ele é como se ele tivesse 12 partes. Aqui tem 12 bolinhas, certo? 8, 9, 10, 11, 12. E a unidade de massa atômica é como se estivesse pegando uma dessas bolinhas. Isso serve para qualquer átomo, certo? E aqui eu trouxe uns exemplos de unidade de massa atômica. Esses exemplos são tirados lá da tabela periódica. Voltando aqui na tabela. Por exemplo, aqui o hidrogênio, massa 1. O lítio, massa 6,94. Essa unidade de massa atômica, ela foi inventada, porque tudo que a gente faz não tem unidade, a gente vai pesar na balança, não é quilo, a gente vai medir alguma coisa, a gente não mede em metro. Então,
a unidade de massa atômica, ela é como se fosse um parâmetro para os cientistas poderem estudar, poderem relacionar as unidades, certo? E daí, esses que estão marcados com asterisco, eles estão marcados assim porque eles têm isótopos. Eu não estou esquecendo nada. E aí, e agora a massa atômica. O que é a massa atômica? A gente não falou ali em cima que os isótopos, que existem isótopos? A massa atômica é a massa desse isótopo, é a média ponderada. Vocês já aprenderam média ponderada em matemática? Sim? Então, a massa atômica, ela é a média ponderada vezes a porcentagem, ela é a massa Isso. A massa atômica, então, ela é a média ponderada dos elementos na natureza. Por exemplo, se um elemento ele tem 3 isótopos na natureza, a gente vai pegar a massa de cada isótopo, multiplicar pela porcentagem que ele existe na natureza, aqui a massa do isótopo 2, vezes a porcentagem que ele tem na natureza, mais a massa. Se ele tiver 4, a gente vai fazer isso 4 vezes. Eu acho que na hora que eu demonstrar um cálculo vai ficar melhor. E embaixo é a soma das porcentagens, que sempre vai ser 100, porque se somar todas as porcentagens dos elementos, dos isótopos encontrados, vai dar 100, certo? E aqui eu trouxe um exemplo da massa atômica. Esse aqui é a gente está considerando um elemento aleatório. Talvez nem exista esse elemento, só para mostrar como que é feito esse cálculo. Então, aqui a gente trouxe, esse aqui é o M1, é o isótopo 1, encontrado na natureza, isótopos. M2 é o isótopo 2, M3 é o isótopo 3, do mesmo elemento. Então, para a gente achar a massa atômica, a gente vai fazer assim. Mas é o que entra. A gente vai pegar o M1 vezes o P1 mais o M2 vezes o P2 mais o M3 vezes o P3 dividido por P1 mais P2 mais P3. Usando a fórmula aqui de cima, certo? E aí vai ficar igual a 6, a massa 1 é 6, né? Vezes o P1, que é 20, mais a massa 2, que é 7, vezes o P2, que é 30, mais a massa 3, que é 8, vezes o P3, que é 50. E a soma das porcentagens, essa aqui são as porcentagens. Porcentagens. Se tiver muito rápido, vocês falam, tá? Dos isótopos. Encontrados na natureza. Isso, a gente somando essas porcentagens, vai dar 100, né?
E aqui eu já deixei anotado quanto que vai dar, para não fazer as continhas. Dá 730 dividido por 100, que é igual a 7,3 gramas. Então, esse elemento X aqui, vou colocar no elemento X. Esse elemento X aqui, ele vai ter a massa atômica de 7,3. Então, se ele tivesse lá na tabela periódica, a massa dele, que é o A, seria 7,3 gramas. 7,3 é gramas mesmo. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode ser qualquer dúvida, gente. Estamos aqui para tirar. De unidade de massa unidade ou de massa atômica. Acho que dá para passar, Gabi. Voltando aqui de novo, a massa é representada por esse valor. Que fica se vocês olharem na tabela, sempre a massa vai ser maior que o número atômico. Esse menorzinho aqui é o número atômico, que a gente chama de Z, e aqui é a massa. Certo? E aí eu trouxe um bichinho. Isso vale para todo tipo. Sim, para todo tipo de elemento. Um bichinho para gente respirar, né? Que eu acho que eu falei demais. E agora a massa molecular. Então, você tem que ter em mente a unidade de massa atômica, a massa atômica, e agora a gente está indo para o terceiro tópico, que é a massa molecular. Então, até agora a gente falou de átomo, de um átomo. Aqui a gente vai falar de molécula. O que é uma molécula? Vocês sabem o que é uma molécula? Me respondam. Quem não quiser abrir o microfone pode pôr no chat. Então, uma molécula é não necessariamente iguais, Tiago. Uma molécula ela é um conjunto de átomos se ligando. Eles podem ser iguais ou não. O que os átomos, eles possuem elétrons, eles precisam de ter 8 elétrons na camada de valência. E só quem possui esses 8 elétrons na camada de valência são os gases nobres. Os outros, todos, eles precisam se ligar, às vezes podem se ligar átomo com átomo do mesmo elemento, ou eles se ligam com outros tipos de átomos, e para eles buscarem essa estabilidade de ter 8 elétrons na camada de valência. E quando eles se ligam assim, eles formam uma molécula. Então, a molécula, ela é um conjunto de elementos, iguais ou não. A massa molecular, a gente estava falando da massa atômica, quanto que vale a massa de um átomo. Agora, a massa molecular, ela é a massa de uma molécula, certo? E aqui eu trouxe o exemplo do H2SO4. Se a gente olhar lá na tabela periódica, aqui a tabela de novo, o hidrogênio, ele tem a massa 1,008, mas a gente arredonda para 1. O enxofre, cadê o enxofre? O enxofre tem a massa aproximadamente 32. O oxigênio tem a massa arredondando 15,999, aproximadamente 16. Certo? São esses valores que estão aqui, ó. O hidrogênio tem a massa 1. O hidrogênio, ele tem a massa atômica de 1 unidade de massa atômica. O enxofre
ele tem a massa atômica, a gente está falando da massa atômica só de um átomo de enxofre, tem 32, o oxigênio, 16. Esses valores ninguém precisa decorar, tá tudo na tabela periódica. Todos os vestibulares que vocês for fazerem, vai dar essas unidades ou vai dar uma tabela periódica. No Enem, normalmente, eles dão os valores, embaixo assim da questão, eles dão os valores da massa atômica dos elementos. Só que a gente sabe que a massa atômica de cada um desses elementos é esse. Agora a gente quer calcular a massa molecular, né? Massa molecular. Não são 2 hidrogênios? Então, vai ser 2 vezes 1. Não são 1 enxofre? Então, vai ser 1 vezes 32. Não são 4 oxigênios? Ó, tem 4 oxigênios aqui na molécula. Então, vai ser 4 vezes 16. Deixa eu permitir aqui, pessoal. Certo? Deu para entender? E para a gente saber quanto que tem nessa molécula, a gente vai ter que fazer esse 2 vezes 1, mais o 1 vezes o 32 do enxofre, mais o 4 vezes o 16 do oxigênio. E essa conta vai determinar a massa do H2SO4. Certo? Deixa eu ver aqui o chat. Tá muito rápido? Não tá ok? Certo. Então, lembrando que a gente falou da massa de um átomo de cada elemento, aqui a gente falou da massa da molécula. Vamos calcular desses elementos, dessas moléculas aqui? Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês? Você acha que dá tempo, Ju? Com certeza. Dá uns 2 minutinhos aí. Vamos só passar os valores da massa atômica de cada um ali, para eles conseguirem fazer. Vou dar 2 minutinhos. A Ju vai dar o valor da massa atômica para vocês. Eu não lembro do fósforo, não, hein? Do fósforo? Vou escrever aqui no chat. 31, Ju. Boa. Viu, gente? Nem eu que mexo com isso daí todo santo dia lembro. Nossa, Ju, tem aluno novo, a gente esqueceu de se apresentar. Eu pensei nisso, eu falei, Gabi esqueceu, né? Mas beleza. Eles vão entender quem tá dando aula. No final a gente se apresenta. Eu nem lembrei. Galera, vocês têm 2 minutinhos, as massas atômicas estão aí no chat. Então, nossa. Oi, salsicha. Nossa, todo dia o salsicha aí na vida. Todo dia. Oi. Quem já tiver resposta, pode ir mandando aí, tá, galera? Pode ir mandando. E se não entender como que faz também, pode falar também. Vou usar aquela famosa frase dos professores, lembrando que a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega. Então... eles já mandaram, hein? Caramba, povo rápido. Eu nem fiz, vou fazer a conta. Peraí. Não entendeu como que faz, Natália? A gente vai explicar de novo. Bom, se a gente olhar lá na tabela aqui, a primeira coisa que você tem que ver
quais elementos que estão aqui. Não tem o hidrogênio, o fósforo e o oxigênio. Aí você vai consultar os valores deles lá na tabela. Então, lá a tabela, ela te dá a massa de um átomo de cada elemento deles. Então, um átomo de hidrogênio, ele tem esse valor de unidade de massa atômica. Um átomo é como se ele pesasse uma unidade de massa atômica. O fósforo, ele tem o valor de 30,97, 31, arredondando. E o oxigênio de 15,9, que a gente arredonda para 16. Aí a gente pega esses valores e faz o esqueminha aqui primeiro, para não confundir. O hidrogênio tem o valor de 1 unidade de massa atômica. O fósforo, já esqueci de novo, o fósforo, 31. E o oxigênio, 16, certo? Só que esse valor que a gente achou, ele serve para um átomo. Opa, só um minuto. Ele serve para um átomo. A pessoa tá acertando. Só que aqui na fórmula molecular, a gente tem 3 átomos de hidrogênio, certo? Tem 3 átomos de hidrogênio. Aqui tá escondidinho, é como se tivesse um escondidinho, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Então, a gente tem que multiplicar por esses valores. Porque esse valor que tem na tabela serve para um átomo, para apenas um átomo. Vai ficar 3 vezes 1. 1 vezes 31. 4 vezes 16. E aí, depois de resolver esses valores aqui, 4 vezes 16, isso não... Mas eu me pedindo para entrar. 64. 74. Depois que a gente resolver esses valores, é como se a gente tivesse... Esse 31 é o valor só... Oi? 64. 64. Esses valores é referente só a esses elementos aqui da linha, ó. Certo? Gabi, não. Olha o hidrogênio. 31 não. 3! Ai, meu Deus! E aí, para você saber dessa molécula inteira, você tem que somar eles, certo? Que o pessoal achou aqui. Deixa eu só aceitar aqui. O valor de 98. Deu para entender? Cadê a moça que estava com dúvida? Natália já mandou um entendi. De bola. Ah, já mandou? Então tá jóia. Aqui da água, mesma coisa. O hidrogênio vale 1 unidade de massa atômica. O oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Só que a gente tem 2 hidrogênios, né? 2 vezes 1 mais o 16 do oxigênio. 18 unidades de massa atômica. Certo? Agora falando sobre a constante de Avogadro. Quer falar, Ju? Então, gente, a constante de Avogadro, o nome assim, é só de um cara, tá? Não fique, nossa, tem que saber quem é Avogadro. Não. Ela está representando que em uma molécula, vou chamar de uma molécula, tem equivalentes a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, íons, depende de qual referencial você está falando. E aí, para você, do carbono lá,
Ah, são 12 U. Então, as 12 unidades massa atômica equivalem a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E aí, para você não ter que ficar toda hora falando 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, a gente dá o nome de 1 mol. Esse valor é equivalente a 1 mol. Aí, a gente tem vários exercícios que colocam para fazer regra de 3, entendeu? E é ali, essa hora que você vai usar tudo que você aprendeu antes com esse valor e fazendo as conversões, digamos assim. Se quiser completar, Gabi, fica à vontade aí. Certo, Ju. Falei meio rápido, mas se tiverem qualquer dúvida, pode Isso. perguntar. É Pode que vocês perguntar? vão ver mais nos exercícios como entender melhor, sabe? Como fazer as coisas. A gente trouxe bastante exercício nessa aula, porque para muita gente, na hora do exercício, que esclarece a dessa parte de estequiometria. Então, o primeiro exercício aqui, ele fala assim, ó, um traço feito a lápis de 10 centímetros de comprimento apresentou uma massa de carbono igual a 5 vezes 10 a menos 4 gramas. Que distância em quilômetros teria um traço da mesma espessura contendo 1 mol de átomos de carbono? Vocês querem um tempinho para fazer também? Ou já posso ir fazendo? Acho que dessa primeira vez dá para você ir fazer, e aí nos outros eles vão tentando fazer sozinhos. Certo. Então, a gente vai resolver esse exercício por regra de 3. A maioria dos exercícios de estequiometria, a gente resolve por regra de 3, mas primeiro tem que estar essas noções que a gente falou antes bem claro na cabeça. Então, a gente vai fazer assim, ó. Se a gente olhar lá na tabela periódica, vamos voltar lá para a tabela. Cadê o carbono? Aqui, ó. O carbono. Um átomo de carbono, tem 12 unidades de massa atômica, certo? Olhando aqui, ó. Um átomo de carbono tem 12, ele deu aqui na questão. Eu falei para vocês que a maioria das questões dá 12 unidades de massa atômica. 1 mol de carbono vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Isso aqui é pela constante de Avogadro que a Ju falou para vocês. Isso aqui é a constante. Que ela equivale a 1 mol de qualquer elemento. Então, aqui a gente está considerando que 1 mol de carbono tem 6,02 elevado a 23 átomos de carbono, certo? Então, 5,5 vezes 10 a menos 4 gramas de carbono, 5, a menos 4 gramas de carbono, vai ter 10 centímetros de comprimento. Que é o que ele deu ali na questão. Ele quer saber, em quilômetros, quantas distância em quilômetros contendo um mol. Então, a gente viu aqui que 1 mol de átomos de carbono
que um átomo de carbono tem 12 unidades de massa atômica. Então, 12 gramas vai ter X. O mol é para qualquer substância, qualquer substância, qualquer átomo, você aplica essa constante de Avogadro. Sabe o que a Gabi tinha falado antes? Da massa atômica, que tem um Uzinho, que é só uma unidade ali, que o grama, que quilômetro, já aproveitando ali a resposta do Gustavo, são unidades. O mol também é uma unidade, entendeu? Para você não ter que ficar usando toda hora a constante de Avogadro. Certo? E aí, essa é a distância que a gente quer descobrir. Só que a gente vai descobrir aqui em centímetros. Ele quer em quilômetros, a gente não pode esquecer de transformar no final. O que vai ficar? Fazendo a regra de 3, vai dar 5 vezes 10 a quarta, vezes x, igual a 12 vezes 10. Então, x vai ficar igual a 120. Tá travado? Tá não. Acho que eu tava travada. Dividido por 5 vezes 10 a quarta. 120 por... É bom salientar ali por que a Gabi já colocou direto 12 ali. Porque vocês só viram, um átomo de carbono é 12 U. Um mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Qual que é a correlação disso? Essa quantidade de átomos de carbono e a unidade, a massa atômica, eles são iguais. Eu coloquei as aspas porque são unidades diferentes de medida. Mas aí eles são equivalentes. Então, 12 gramas é por mol. Ó, eu vou escrever aqui no chat para vocês verem. Por mol. É sempre usado assim. Então, não, eu ia falar 1 para 1, mas é a unidade pelo mol. Essa unidade de massa atômica, ela é igual a grama por mol também. É isso, né, Ju? Então, quer dizer assim, ó, que em 12 gramas de carbono, tem 6 vezes 0, 6,02 elevado a 20, vezes 10 elevado a 23 mols. E esse aqui eu anotei a resposta aqui, pra gente não perder tempo fazendo a continha, dá 24 vezes 10 a menos 4 centímetros. Transformando para quilômetro, 2x igual a 2,4 quilômetros. Ali na primeira linha da regra de 3 é 10 a menos 4. Aí a resposta fica 10 a mais 4. Entendeu? Então, porque menos é diminuindo o número. O gramas. 5 vezes 10 a menos 4. Ah, verdade. Carbono. Isso. Aí embaixo fica mais menos isso. Aí sobe na 24 vezes 10 a mais 4. Perfeito. Verdade. Desculpa aí, gente. Então, ele quer saber em quilômetros quanto teria o traço da mesma espessura contendo 1 mol de átomos. E aí seria 2,4 quilômetros. Vocês querem que recapitule aqui? O foi? Gustavo tinha falado antes 6 quilômetros. Você entendeu, Gustavo, por que não é? Entendeu? Se você quiser falar como que você pensou para chegar nesse resultado, válido também. Se você quiser abrir o áudio para falar pra gente. Eu entendi mais ou menos.
mais ou menos? Vou É recapitular então, tá? porque o jeito que eu Oi. fiz foi tentar ir desfazendo aquele -4 ali perto no 5 vezes 10 elevado a -4. Hum, Porque se tem esse valor em grama, os 10 centímetros, uhum. então vezes 100 que passaria ele para uns 10 metros, 50 metros. Acho que foi aí que eu errei o cálculo, fazendo esse tipo de conta. Ah, você quis transformar antes, né? Sim, Os para valores. calcular com metros. Ah, tá. A dica que eu dou é sempre você calcular na unidade que a questão deu e transformar a unidade no final, porque senão a gente pode confundir mesmo. Então, aqui, ó, vou voltar aqui no comecinho. Ele falou que um átomo ele falou assim, ó, vou ler de novo, tá? Um traço feito a lápis de 10 centímetros de comprimento, então eles fizeram um traço assim de lápis de 10 centímetros de comprimento. E aí, a hora que a pessoa riscou, o lápis, o grafite é feito de carbono, certo? Quando a pessoa fez esse risco aqui de 10 centímetros, esse risco é como se ele tivesse soltado uma massa, essa massa de carbono no risco. A hora que a pessoa rabiscou, ela soltou essa 5 vezes 10 a menos 4 gramas de carbono. Olha lá, a Ju fazendo, ó. Olha lá, ela fez o risco e aquele risco da Ju lá tem 5 vezes 10 a menos 4 gramas de carbono que o lápis soltou lá. Que distância dariam em quilômetros teria um traço da mesma espessura contendo 1 mol de carbono? Isso é para vocês verem que 1 mol é muita coisa. Então, ele quer saber assim, ó, ele deu que um risco de 10 centímetros, ele tem 5 vezes 10 a menos 4 gramas de carbono. Aí ele quer saber 1 mol de carbono vai ter quantos quilômetros? Aí a gente vai ter tem que transformar as unidades. Então, o que, que a gente sabe? Comecei colocando assim, o que, que a gente sabe? A gente sabe que um átomo de carbono, lá pela tabela, a gente olhando lá na tabela, um átomo de carbono, ele tem 12 unidades de massa atômica. Só que o que a gente sabe também, que a unidade de massa atômica é a mesma coisa que gramas por mol. Então, 1 mol de carbono, ele tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 1 mol de qualquer elemento químico tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele elemento. E aí, segundo a questão aqui, ele falou assim, ó, que 10 centímetros, que 5,4, 5,10 elevado a menos 4 gramas, ele rabiscou 10 centímetros. Então, que a gente sabe também que 1 mol de carbono, ele tem 12 gramas, porque uma unidade de massa atômica, ela também equivale a gramas por mol. Então, 12 gramas de carbono tem um mol de carbono tem 12 gramas. Deu para entender? Tô. Deu? Hum? Então, 12 gramas vai ter quantos? Vai dar quantos centímetros? A gente está resolvendo em centímetros ainda. Então, a gente viu que 12 gramas vai dar esse valor, 24 vezes 10 a quarta centímetros. E aí, transformando de centímetros para quilômetros, deu 2,4 quilômetros. Porque 1 quilômetro tem 1.000 metros
1 metro tem 100 centímetros. Aumenta 2 aqui. Tá certo, né, Ju? 2. Isso. Então, é como se a gente pegasse esse valor dos centímetros e dividisse por esse valor aqui. Para transformação. Isso aqui, essa parte de transformação, vocês já viram em matemática? Matemática, física, vocês usam bastante isso daí. Usa bastante, é. Então, tá jóia. Deu para entender? Ficou meio bagunçado. Eu vou pôr uma lista de exercícios para vocês também, que isso aqui é treino. Pode até assustar um pouco no começo, mas é treino. Com o treino, vocês vão pegando essas manhas. O que eu falo para vocês é tentar entender o que são essas definições, o que é mol, o que é massa atômica. Quando vocês pegarem essas definições, elas estiverem claras na cabeça, os exercícios vão. E aí, qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo. Pode mandar no grupo, tem o grupo das dúvidas. Não sei se você, quem é novo, já entrou de química. Pode mandar no privado também. Eu, a Ju e o João, a gente responde sempre. Eu sou a Gabi, tá? Eu tô na conta do Igor, mas eu chamo Gabi. Aí, todos os exercícios que eu deixei aqui no slide, eu também deixei a resolução para vocês. Porque se não der tempo de fazer tudo, vocês resolvem depois, tá? E mesmo assim, tendo a resolução, mesmo se não entender, vai atrás da gente. E aqui, tá perguntando assim, ó. Quantos átomos existem em 36 gramas de água? Então, a gente sabe que a água, aqui, ela tá falando da molécula, né? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Descobrir quanto uma molécula de água tem em massa, né? Então, pelo que a gente já fez lá em cima, a água tem 1 unidade de massa atômica ou gramas por mol. A água não, o hidrogênio, ou gramas por mol. O oxigênio, ele tem 16 unidades de massa atômica ou 16 gramas por mol. E aí a gente tem uma água, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, 18, né? Que a gente fez lá em cima. Certo? Então, a gente 18 sabe que gramas por mol. Oi? 18 gramas por mol. Ele vai ser Gramas por mol. muito importante nesse Esqueci do momento mol aqui. agora. É importante. Uhum. Então, isso quer dizer que 18 gramas de água é o valor de 1 mol. E alguém aqui, antes da Gabi responder, hein? Alguém aqui lembra quanto que vale 1 mol? É aquela constante de... A gente vai falar abacaxi, de abacate, avogadro. Alguém lembra quanto que vale? Acabamos de falar, pessoal. Vamos lá. Interagir aí no chat, no Meet. E 1 mol de qualquer elemento, qualquer átomo, ele vale 6,02 vezes 10 a 23. Isso, a Samila acertou. Certo? Então, isso quer dizer que 1 mol de moléculas de água, um mol de moléculas de água vai ter isso aqui de moléculas. Não, 1 mol de água vai ter isso aqui de moléculas, certo? De átomos. Eita. Certo?
Então ele quer saber, então a gente sabe, ele quer saber em 36 gramas quantos átomos que vai ter. Vai ser 36 gramas, vai ter X átomos. Tudo bem? Vê o chat. Deu para entender? Vai dar 18 vezes X é igual a 36, tá, joia, Tiago? Vezes 6, vezes 10 é 23. E que vai dar X igual a 36 vezes 6,02 vezes 10 é 23, dividido por 18. A gente tá trazendo esse aqui para cá. 36 por 18 dá 2. Então dá 2 vezes 6,02 vezes 10 é 23. Que dá 12,4? 12,04 vezes 10 é 23. 12,04 vezes 10 a 23 átomos de água. Deu para entender? Que eu sempre falo para vocês montar esse esqueminha aqui, ó. Aí depois embaixo do esqueminha vocês põem o que a questão estava pedindo. Certo? Tranquilo ou estão assustados? Resolução aqui. A massa molar, a gente já falou, né? Massa de 1 mol. E aqui eu trouxe uma tabela para comparar esses elementos. A gente trouxe essa tabela. Acho que eu vou fazer sozinho, me confundo todo. Ô, Giovana, mas a hora que você for fazer, se você confundir, você manda pra gente, que a gente te ajuda, tá? A gente tá aqui pra auxiliar vocês mesmo. Certo? Imagina. E aí, aqui, eu trouxe para vocês uma tabela comparando esses valores que a gente disse. Ah, não, a gente não falou de massa molar ainda, né? Falou sim. A massa molar é a massa de 1 mol de 1 mol, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 de átomos. A massa molar é a massa atômica expressa em gramas. Ela é a massa atômica que a gente viu lá em cima, expressa em gramas. E aqui eu deixei um resuminho para vocês olharem depois. E aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha comparando esses conceitos que a gente falou, para ficar bem claro. Ó, aqui então está representando o elemento ou a molécula, e aqui a massa atômica, massa molecular e massa molar. Então, a massa molar a gente vai ter no elemento e na molécula. Ela vai ser expressa em gramas. A massa atômica, ela é a massa só do átomo. Vocês estão vendo que aqui os átomos estão sozinhos? Então, eles têm massa atômica. Mas eles não têm massa molecular, porque nesse primeiro instante aqui, ó, eles não estão formando molécula, eles não estão se ligando com outros átomos, certo? E aqui a gente aqui está representado várias moléculas.
moléculas. Como não são átomos sozinhos, elas não têm massa atômica. Não tem. E como se trata de moléculas, ela é a soma, 2 vezes 1, mais o valor do enxofre que eu esqueci, mais 4 vezes 16. É o valor da soma dos átomos, das massas atômicas dos átomos que compõem aquela molécula. Já a massa molecular, ela é o valor em gramas ou dessas massas, desses, ou pode ser do elemento, que vocês têm que memorizar que é da massa molar. Ela pode se tratar tanto de elementos como de moléculas, e ela é sempre expressa em gramas. Esse quadrinho ajudou? Quem não estava entendendo muito bem? Ajudou? Tá, então tá, já. Deixa eu ver se tem algum outro exercício aqui, que agora tá no finalzinho. Vamos falar de cálculo de fórmulas antes de fazer o exercício, porque talvez não dê tempo. A aula é até às 7? Não lembro até qual horário que era. Algum aluno aí sabe de que horas até que horas está indo? Eu também não faço ideia. Também não esqueci de olhar. Pode? Então tá joia, Monique. Pode falar, Gustavo. Você sem querer? Não, eu ia colocar no chat, eu apertei sem querer. Beleza. Tá. Normalmente vai até às 7, tá indo até às 7 normalmente. Mas todos passaram Tá. um pouquinho. Tá bom. Então, tá joia, Monique. Então, agora a gente vai falar do cálculo de fórmulas. Então, a gente falou ali em cima da fórmula molecular, né? Que é a fórmula da molécula, a fórmula mínima e a fórmula centesimal. A fórmula molecular é a fórmula como se fosse a fórmula principal da molécula, certo? A fórmula mínima é quando você consegue simplificar. Por exemplo, aqui nesse composto, C2H6. A fórmula molecular é essa. Molecular. Já a fórmula mínima dele, que também vai representar esse composto, é a fórmula que a gente pode simplificar. A gente olhando no C2H6, a gente pensa por qual valor a gente pode dividir o 2 e o 6 para deixar essa fórmula menor. Seria o 2, por exemplo. Se você dividir tudo por 2, essa fórmula, vai dar CH3, que é a fórmula mínima. No caso do CH4, não tem um valor que dá para dividir por 1 e por 4. O menor valor que dá para dividir 1 e 4 é 1 mesmo. Então, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Certo? No C6H12O6, ele está dividindo aqui tudo por 6. Que o 6 é divisível por 6 e o 12 é divisível por 6. Aí ele dividiu cada valor aqui por 6 e a fórmula mínima ficou CH2O. Já a fórmula centesimal, essa eu não lembro de ver ela caindo no Enem, não sei se nos outros vestibulares das paulistas caem, ela representa a quantidade de, por exemplo, a quantidade de carbono, aqui no caso, e a quantidade de hidrogênio que tem nessa molécula, em porcentagem. Vou demonstrar aqui. Vou apagar aqui, tá?
Por exemplo, no dando o exemplo do CH4. Vamos calcular que o C vale 12, né? Olhando lá na tabela, o C vale 12. Porque tem um átomo de carbono. O hidrogênio. Aqui a gente tem 4 átomos de hidrogênio. O hidrogênio vale 1, certo? Então, o valor do CH4 é 16 gramas por mol. Vocês não concordam que o 16 ele corresponde a 100%? E aqui, o hidrogênio, ele não tem 4 gramas? Quantos por cento que vai valer esse hidrogênio? 25%. Se a gente pegar esse valor do carbono e fizer a regra de 3, vai dar 75%. Deu para entender essa parte de cálculo de fórmula? Aí também tem um exercício. E aqui, então, como não vai dar tempo, já são mais de 7 horas, eu deixei vários exercícios. Alguns, acho que todos estão com. Acho que eu coloquei resolução de todos. Ah, só não coloquei. Coloquei resolução de todos. E aí vocês resolvam. Vocês prometem que vocês vão resolver? Tô confiando, hein? Todo mundo vai resolver. Todos os exercícios, pelo menos do slide. E aí, o que surgir dúvida, vocês mandam pra gente. Vou deixar meu número. 99846. Pode mandar para mim ou para a Ju, para o João também, que a gente vai ajudar a resolver. E agora que chegou no finalzinho, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Gabi. Eu sou bolsista de medicina na Uninove Guarulhos. E o que vocês quiserem saber sobre o curso, sobre como que eu passei, tudo, vocês podem me mandar que eu respondo tudo. Se vocês quiserem trocar uma ideia sobre faculdade também, pode me mandar. Quer se apresentar, Ju? Vou. Eu acho que pode parar a gravação já, né? É Eu sou a verdade. Ju, faço engenharia química aqui em Lorena, na USP. E qualquer dúvida que vocês tiverem de química, matemática, de profissão, de vestibular, de Ju, como que eu faço aquela salada deliciosa que você tinha me